Boa tarde a todos. Estamos falando diretamente da cidade de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Estamos falando, agora são 15 horas e 58 minutos, iniciando a nossa live de todos os sábados, onde nós hoje estaremos trazendo aqui de redação do Diário do Grande ABC, o Evaldo Novellini. O Evaldo Novellini, que é jornalista. O Evaldo Novellini é também quadrinista, roteirista de quadrinhos e está como diretor do Diário do Grande ABC, na cidade de Santo André, São Paulo. O Evaldo Novellini formou-se pela Faculdade ou Universidade de Mogi das Cruzes, também foi redator do Jornal do Mogi. Tá? Ele vai aqui falar um pouquinho sobre jornalismo, sobre política e sobre demais assuntos que venham a ocorrer. Na próxima quarta-feira eu estarei recebendo aqui o publicitário André Justino. Ele vai falar também um pouquinho sobre a região aqui da cidade de São Lourenço e região. Calor hoje, 27 graus, 28 graus, tempo de chuva. E quero mostrar para vocês também a chegada dos nossos livros. Aqui estão. O meu livro Poesia da Frustração. É um livro que traz... É o meu terceiro livro de poesias, editado agora pela editora do Livro Pensador. É um livro que chegou essa semana. Ele é com poesias e também tem as minhas ilustrações aqui no meio, tá bom? É um livro totalmente ilustrado. Também estou com outros livros. Vou mostrar agora para vocês. Esse é o meu primeiro livro de contos. Olha que beleza, foi virado Meus Heróis das Histórias Roubadas. Bom, é um livro onde traz uma série de histórias bem divertidas. É um livro bem divertido em que eu estou ofertando também. Bom, quem tiver interesse em adquirir os nossos livros, entre em contato conosco. Já estão no pacote, já estão viajando para Londrina, para São Paulo e também para todo o Brasil. Boa tarde, Evaldo Novellini. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Evaldo? Prazer enorme ter você conosco. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite, viu? Evaldo, eu fiz uma apresentação rápida sua aqui, formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, diretor de redação do Diário do Grande ABC. Você também teve no jornal de Mogi, né? Quais foram os outros jornais que você trabalhou? Isso, Antes, isso. Eu comecei como jornalista, ainda antes de me formar, em um jornalzinho semanal na minha cidade, que é Santa Adélia, uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo, com seus 17 mil habitantes, e se chamava Folha de Santa Adélia. Eu ainda não era formado, mas eu ajudava na redação, fazia reportagens, enfim. Comecei a minha carreira de jornalista nesse jornal semanal. Como jornalista profissional, a minha carreira eu iniciei no jornal Diário de Suzano, que fica na região metropolitana de São Paulo. Suzano é uma cidade aqui do lado de Mogi das Cruzes, onde eu moro. Fiquei durante 4 anos trabalhando como repórter da editoria de esportes, até me transferir para o Diário de Mogi das Cruzes. O Diário, que é a cidade onde eu moro, onde eu fiquei durante 10 anos. Comecei como repórter de esportes, depois repórter de cidades, cotidiano, de política e depois editorialista. Era responsável pela seção de opinião do jornal. Eu escrevi os editoriais e também era colunista de política do jornal. Aí fiquei 10 anos no Diário de Mogi, até me transferir para Santo André, no Diário do Grande ABC, onde eu comecei como redator de primeira página e depois fui para editor-chefe, e há 4 anos
que vão se completar agora em dezembro, eu assumi a direção de redação do jornal, onde estou até hoje. Ótimo. Bom, essa apresentação é a apresentação do Evaldo. Eu vi você em vários programas, na TV Cultura, você também, quando tem lá, de vez em quando é convidado para a roda do Roda Viva, né? Você esteve no último programa, no último não, faz uns 2 meses, não é isso? Isso, eu fui convidado para alguns programas, né, para entrevistar algumas pessoas que estiveram no centro do Roda Viva. É uma experiência bastante singular para mim, né, porque eu não sou um jornalista de televisão, eu até julgo que tem um sotaque muito carregado, que deve ser bastante esquisito para quem me ouve, porque sou do interior do estado de São Paulo, meu R retroflexo é muito puxado, mas de qualquer forma, às vezes eu sou convidado para participar do programa. O último programa que eu participei, deve estar por aí mesmo, foi com o Rocieli, que é o secretário de Educação aqui do estado de São Paulo. Ah, sim, eu vi. Evaldo, você como chefe de redação, conta pra gente didaticamente qual é o papel do chefe de redação. Fale também quando você não quer pôr uma notícia no ar, quais são os seus critérios para não autorizar ou a notícia vai para o ar mesmo assim. Eu te pergunto, porque eu também sou jornalista, trabalhei no Jornal Comércio aqui e no estado de Minas já, jornais grandes. E trabalhei em jornais pequenos também. No interior, a gente sempre cuida do patrocinador. Nada para falar mal do patrocinador ou da prefeitura, porque geralmente é a prefeitura ou então o grande patrocinador que sustenta o jornal. No caso do Diário Grande ABC, não sei se tem essa influência toda. Você tem esse problema também de conflito de interesses dentro do jornalismo? Olha, eu costumo dizer que o jornalista lida diariamente com uma série de conflitos. E, no entanto, a gente tem de ter em mente, ou a gente tem que trabalhar com um único propósito: bem informar aquele que te honra com a leitura. Hoje em dia, Clodoaldo, é muito difícil. Existem essas pressões e o jornal tem tanta credibilidade quanto ele é capaz de enfrentar essas pressões. Um jornal como o Diário do Grande ABC, que circula em 7 cidades, a nossa população nas 7 cidades, nós temos 2.800.000 pessoas que moram nas 7 cidades. E veja bem, hoje em dia, com essa maquininha infernal que é o celular, com as redes sociais, essa questão de esconder a notícia não existe mais. Se você tentar esconder uma notícia do teu público, do teu leitor, é evidente que o teu concorrente vai dar, é evidente que a rede social vai mostrar e a sua credibilidade vai ficar abalada. Então, hoje em dia, a influência de um grande anunciante, ela existe, mas ela é muito mais limitada do que era algum tempo atrás. Hoje em dia, qualquer veículo de comunicação que tenha o mínimo de credibilidade, ele não pode se sujeitar a qualquer pressão externa, sob risco de, em pouco tempo, você perder a credibilidade que você conquistou em décadas. O Diário do Grande ABC, que eu tenho a honra de dirigir hoje, por exemplo, tem 62 anos. Eu não posso colocar 62 anos de história em xeque por causa da pressão de um anunciante. Porque a partir do momento que eu fizer isso, a partir de amanhã, eu vou perder a minha credibilidade, eu vou perder o interesse dos leitores que me honram, e amanhã, que força eu vou ter para que esse anunciante invista no meu jornal se eu me sujeitar a esse tipo de pressão? O que a gente precisa fazer é diminuir, e isso é só um departamento comercial e uma marca forte, e uma marca muito forte que conseguem. Você precisa pulverizar os seus anúncios, os seus anunciantes, as suas fontes de receita, de modo que a influência de cada um deles seja reduzida, para que você consiga se sentir
menos pressionado, porque só não se sujeitando a esse tipo de pressão é que você consegue manter uma marca forte, capaz de atrair cada vez mais e mais anunciantes. E os anunciantes só vêm no seu jornal se você tiver leitores que o leiam. Porque ninguém investe dinheiro em algum veículo de comunicação que não tenha leitores do outro lado. A gente sabe como é que se equilibra o mercado publicitário. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: pressões sempre existem, sempre existiram e sempre vão existir. No entanto, hoje em dia, com essa gama de concorrentes que a gente tem, e não estou falando só concorrentes que atuam no mesmo mercado, hoje qualquer pessoa que tenha um celular na mão é produtor de conteúdo. E você não pode se dar ao luxo de descredenciar essa pessoa, porque ele pode sim ser uma fonte de informação. Então, a gente precisa fazer de tudo para que você se mantenha como a principal fonte de informação com credibilidade, para que não perca leitores. Certo. Focando nessa questão da credibilidade e da leitura de jornal. Eu tenho uma sensação de que, com o passar dos anos, o jornal vem perdendo fôlego, o jornal impresso, pelo menos. Ele vem perdendo fôlego, ou os jornais estão se adaptando às novas plataformas, e chegará o dia em que nós teremos o jornal impresso como uma lembrança. Ou você acha que ainda vai continuar muitos anos? Eu acho que nós vamos continuar ainda por muitos anos imprimindo o jornal em papel. No entanto, você tem razão. A gente já está numa época em que as outras plataformas, elas atraem muito mais leitores do que o jornal de papel. Por exemplo, hoje, o nosso site, por exemplo, desde o dia 18 de março, a gente resolveu abrir 100% do nosso conteúdo digital gratuitamente. Por que a gente fez isso? A gente fez isso porque nós estávamos no início de uma pandemia e uma pesquisa, um levantamento, um estudo do Ministério da Saúde mostrou que 85% das informações sobre a pandemia do novo coronavírus que circulavam nos aplicativos, como o WhatsApp, por exemplo, eram falsas ou não 100% verdadeiras. Aí a gente ficou com essa marca e ficamos muito preocupados. Poxa, questão de saúde é prioritária pode causar morte se você for mal informado sobre um assunto tão importante como esse. O que a gente decidiu? Vamos então abrir 100% do nosso conteúdo digital e oferecê-lo gratuitamente até a pandemia passar. Foi o que fizemos. Nós dobramos a audiência do nosso site. Fechado, quando era preciso pagar para você ler as nossas notícias, nós tínhamos 1.500.000 visitantes por mês. Hoje, nós passamos para 3 milhões, ou seja, nós dobramos o nosso número. É evidente que com o jornal de papel nós nunca iríamos atingir 3 milhões de leitores, até porque a estrutura física das 7 cidades, nós temos a circulação física sempre restringe o seu público. Afinal, você tem distribuição, você tem a entrega, você tem impressão, você tem a entrega, e é evidente que você restringe o seu público. E uma barreira que os meios digitais não têm. Você pode ler da sua casa, eu posso ler da minha casa, as pessoas podem ler de fora do país. Então é evidente que com isso você amplia a sua gama de leitores. E foi o que aconteceu. Então, a gente já está presente em várias outras plataformas. E, claro que o papel nunca vai conseguir concorrer com a abrangência de uma rede social, não vai conseguir concorrer com a abrangência de um site na internet. Isso não tem como. Então, a gente precisa apostar na credibilidade da sua marca, que o papel consolidou em 62 anos de existência, para que aquela credibilidade você amplie para as demais plataformas. Facebook, Instagram, YouTube, que são as plataformas que a gente atua hoje, e nós estamos desde o começo, desde meados desse mês, com um novo diretor superintendente, que foi contratado exatamente para ampliar a presença da nossa marca
de 62 anos de existência nessas plataformas digitais, que é o futuro do nosso jornal, do nosso e de todos os outros jornais do mundo. O papel, eu creio, que ainda vai sobreviver por um bom tempo, mas ele não vai mais ocupar aquele espaço que hoje a gente dá, que a gente ocupava para informação factual, ou seja, se aconteceu algum crime, se algum político renunciou, se alguma medida foi aprovada na Câmara Municipal. Isso, as plataformas digitais, o site, vão ocupar esse espaço, não tem jeito. A notícia factual, ela vai ser primeiro divulgada nessas redes. E o jornal de papel tende a se tornar um pouco mais analítico, para que o leitor que ainda goste de uma análise mais aprofundada, que tenha tempo e calma para ler, então ele vai recorrer ao jornal de papel. É o que eu acredito, pelo menos baseado no que a gente vê acontecer mundo afora. Certo, Evaldo. É uma pena, eu sou saudosista quando o Diário de Pernambuco aqui falou que não ia mais fazer papel, foi bastante complicado para quem era leitor antigo. Agora ele voltou a imprimir de novo, mas Evaldo, a questão da credibilidade ainda, batendo nesse mesmo ponto. Hoje nós vemos notícias na televisão, principalmente, em sites, em todos os lugares, que não se sabe mais se essa notícia é verdadeira ou falsa. Tanto é que alguns sites estão até colocando aquele negócio de diferenciar o que é o famoso fake, que é uma palavra nada mais do que notícia falsa, da verdadeira. Como é que você trabalha para apurar uma fonte de alguma coisa? Como que ficou bem mais complicado agora você saber qual é a notícia verdadeira e qual é a notícia falsa, já que você disse que cada um de nós pode ser um jornalista em potencial ou então um informante em potencial? Exatamente. Eu acho que esse é o grande diferencial de quem traz uma marca consolidada de jornalismo por trás. Eu não estou querendo dizer que o sujeito que tem um celular na mão e que presenciou um acidente não informe com maior rapidez ou até com maior precisão do que quem tem uma equipe de repórteres formados para dar essa notícia. Eu não estou dizendo isso. No entanto, a possibilidade de uma marca que tem um endereço e que responde por seus atos dar uma notícia mais aprofundada é maior. Eu não estou dizendo que nós não cometamos erros. Nós cometemos erros também. Mas a responsabilidade que uma marca traz consigo, ela pode ser o diferencial para que o receptor entenda que a possibilidade daquela notícia amparada por uma marca jornalística de tradição, ela pode trazer uma tranquilidade maior. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Veja, hoje em dia, existem inúmeras maneiras de recebermos uma informação no jornal. Ou a gente tem o WhatsApp, o jornal tem um número de WhatsApp que você pode mandar uma notícia ou o que você julga ser uma notícia. Você pode ligar para a redação, a gente tem uma série de telefones. Você pode mandar e-mails para a redação. Você pode entrar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e nos dar uma sugestão de pauta ou contar alguma coisa que está acontecendo. A partir desse momento, é feita toda uma triagem dessa informação. O repórter ou então o receptor daquela notícia lá dentro do jornal, antes de transformar aquilo numa notícia, ele vai ter por obrigação, e isso é uma obrigação, é algo que nós exigimos, que ele apure com profundidade para que nós não passemos para frente algo que não seja 100% checável. Por exemplo, vamos supor que nós recebemos lá no jornal uma notícia dizendo que aconteceu um acidente numa das avenidas. Vamos pegar aqui a Avenida Lions em São Bernardo do Campo. Bem, olha, aconteceu um acidente, ou então alguém liga para o jornal, pô, tá tudo parado, o que aconteceu? Primeiro, o nosso protocolo. Nós ligamos para o órgão lá de São Bernardo do Campo, que é responsável por verificar o trânsito na Lions, para então dizer, olha,
a gente está recebendo informações de que a Lions está parada. O que é que aconteceu? Evidentemente, esse órgão aí, ele tem o controle por câmeras, por agentes que estão presentes na via, e eles podem explicar, olha, o que aconteceu foi um acidente na altura do número tal, já tem uma equipe lá resgatando as pessoas, ou então desobstruindo a via, a gente prevê que em 30 minutos isso vai ser liberado. Quando a gente tem uma informação oficial, ou seja, alguém que tenha o domínio da situação, ou que acompanhe a situação, nos dê esse aval, a partir desse momento isso vira uma notícia a ser publicada. Isso é aquilo factual, ou seja, se é um acidente, é incontestável que um agente de trânsito não consiga confirmar um acidente. Já nos basta, a gente já transforma isso em notícia. É um pouco mais difícil ou um pouco mais rigorosa a checagem se for um fato político que demanda ouvir vários lados, várias versões, porque a gente nunca pode achar que a gente está publicando uma verdade, um fato verdadeiro. A gente tem que se esforçar para publicar um fato cujas versões nos aproximem da verdade mais possível daquele acontecimento. E como que a gente faz isso? Checando, 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 checando e rechecando. A partir do momento em que nós sentimos segurança, e isso só o feeling do profissional vai dizer, bom, essa notícia está pronta para ser publicada. Só a partir daí, então, é que a gente coloca essa notícia nas nossas plataformas. Seja elas uma notícia, por exemplo, de trânsito. A gente vê qual que é a plataforma mais ideal. É melhor mandar pelo Facebook, por exemplo, onde as pessoas estão conectadas 24 horas. Uma análise mais aprofundada, vamos deixar para o papel amanhã. Ou então uma notícia que possa render um furo exclusivo, possa render um fato que no dia seguinte vai repercutir. Bom, vamos guardar isso aqui para o papel, para ser a manchete do jornal no papel, porque a gente vai ter mais tempo, a gente vai ter mais espaço, a gente vai conseguir informações mais balizadas para aquele fato. E daí, então, a gente divulga. Então, antes de uma notícia entrar para o ar, você pode ter certeza, nossos leitores podem ter certeza que essa notícia foi checada, rechecada, de preferência, a gente mandou um repórter até lá, um repórter saiu da redação, pegou um carro, foi até o local dos fatos, verificou, e a partir do momento que ele verificou, ele pode dizer para a gente com clareza que aquilo ali aconteceu de fato, e nós nos sentimos seguros e então publicamos. Por isso que eu digo, só não, mas a possibilidade de um jornal que tenha a notícia como objetivo, a notícia séria como objetivo, transmite mais, tem mais possibilidade de dar uma notícia muito mais próximo da verdade, sem, evidentemente, minimizar o serviço ou o espírito de informar de quem quer que seja. Hoje em dia, como eu falei, qualquer um pode ser produtor de conteúdo. E conteúdo sério. Não precisa ser jornalista para divulgar um conteúdo sério. Você também vê nessa questão, ainda falando um pouco de credibilidade, está havendo uma corrente política, principalmente, para descredibilizar o jornalismo. Por exemplo, tudo que acontece dentro do atual governo, a culpa sempre é da imprensa que informa mal, da imprensa tendenciosa, da imprensa que não está prestando seu serviço. Isso que dizem as fontes oficiais. Você vê isso na grande mídia, nas grandes televisões, nos grandes jornais, que eles estão com a intenção de ir contra esse ou aquele integrante de determinado governo? Você já viu isso acontecer? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Você me perguntou se o atual presidente da República sempre alega que os jornais estão perseguindo ele. Sim. Os ditadores, na maioria, fazem isso. Dizem que determinado grupo de imprensa tenta derrubar o governo. O Lula falava isso também, que a Globo estava atrás dele, né, que a Globo perseguia ele. Agora a Globo está batendo no Bolsonaro. Quer dizer, o papel da imprensa não é estar do lado de ninguém, eu acredito que é uma coisa bem parcial. Mas você vê também essa tendência de alguns grupos jornalísticos brasileiros nesse momento?
Olha, eu costumo dizer que linhas editoriais, elas existem. Talvez no Brasil elas sejam menos evidentes. Jornais americanos, grupos de comunicação norte-americanos, por exemplo, eles não se omitem. Eles dizem, olha, nós defendemos candidato A durante as eleições, nós defendemos candidato B. Isso é evidente, no espaço editorial, o espaço de opinião dos jornais, isso é feito com uma transparência cristalina. No entanto, não temos essa característica no Brasil. Mas é evidente que alguns grupos, eles têm a sua linha editorial e não há nada de ilegítimo em ter uma linha editorial, não há nada de ilegal em ter uma linha de atuação. O que não pode é você mentir para que os fatos se encaixem na sua linha editorial. Isso é inadmissível. No Brasil, eu não vejo... essa questão de perseguição é como você falou. Todo mundo que está sendo alvo, todo mundo cuja notícia, publicação de uma informação cause algum dissabor, vai vir com esse papo. Ah, estão me perseguindo. Como se o simples noticiar, a simples informação pudesse caracterizar algum tipo de informação. Vamos supor um agente público que é alvo de operações da Polícia Federal constantemente, tem seus integrantes envolvidos em esquemas que são denunciados. O fato do jornal ou de uma emissora de rádio, de televisão, mostrar aquilo não pode ser caracterizado como perseguição, não é verdade? Portanto, o que vai caracterizar essa perseguição se o fato é verdadeiro e se se publicou um fato verdadeiro, não há que se falar em perseguição. Agora, se um veículo, de repente, perder esse lastro com a realidade e ficar atacando, sem lastro com a realidade, evidentemente, isso pode se caracterizar uma perseguição. No Brasil, dos grandes grupos de comunicação, atualmente, eu não vejo que ninguém esteja perseguindo quem quer que seja. É que o exercício do jornalismo, ele tem essa característica, ele causa incômodo. O Milor Fernandes tinha uma frase que era fundamental, que ele dizia que jornalismo é oposição, né? O resto é um armazém de secos e molhados. Então, eu acredito nisso. O espírito do jornalismo é expor verdades inconvenientes que algum grupo, uma pessoa gostaria de manter escondida. Eu acho que o jornalismo, na base, é isso. Certo. Ainda nessa linha, você leu um livro chamado Monopólio da Mídia, de Ben Bagdikian, não sei se é a pronúncia... Sim. E acabou que o livro foi inspiração para o filme The Post, né? Sim. Onde ele diz no seu livro que os poderes econômicos, os grandes grupos econômicos, como Time, Warner, como Disney, como Viacom e News Corporation, tinham mais poder que o governo dos Estados Unidos. Ainda estamos assim? Ainda existe o poder dos grandes grupos? Existem. Os grandes grupos, eles exercem um poder fundamental. Costumam dizer que a mídia é o quarto poder, não é verdade? Atrás do executivo, legislativo, judiciário, teria um quarto poder, que seria um poder moderador exercido pelos meios de comunicação. Então, sim, os veículos de comunicação são muito fortes. E evidente que a concentração dos meios de comunicação ampliam o poder desses grandes grupos. Existem países que regulam a propriedade. Você não pode ter propriedade cruzada, se você tem jornal de papel, você não pode ter televisão, se você tem televisão, você não pode ter rádio. Enfim, existem países que regulam. No Brasil, essa regulação praticamente inexiste. Um grupo como a Globo, por exemplo, ela atua em todos os segmentos. Não há segmento que o Grupo Globo não atue. É diferente de outros países. É evidente que, sendo um jornal, um veículo de comunicação algo poderoso, quanto mais você concentra, mais poderoso fica esse grupo. Isso é evidente, isso existe. Seria ingenuidade julgarmos que isso não existe. Agora, é aquilo que a gente estava discutindo agora há pouco. Esse papel, quanto maior o seu poder, maior a sua responsabilidade. E essa regulação só pode ser feita, é o que eu acredito, pelo leitor, pelo espectador, pelo telespectador, pelo radioespectador.
é só esse tipo de controle que os grandes grupos devem sofrer. O controle da sociedade, o controle da opinião pública. Quando o governo tenta impor algum tipo de controle, isso tangencia censura e isso pode ter um resultado muito ruim para a própria sociedade. Então, claro, a concentração de grupos de comunicação é algo que pode sim se transformar num grande perigo, porque jornalismo é uma forma de poder, sim. Aquela história de quarto poder é evidente que isso existe sim, e é algo que precisa ser, no mínimo, acompanhado de perto. Mas pela sociedade, quando os governos entram, a possibilidade de alguma coisa ruim é bastante grande. Sim. Você falou muito nisso que você acabou de comentar. Às vezes, por outra, aparece alguém dizendo que a imprensa tem que ser regulada ou até censurada, né, em determinado momento. Quando é que um jornalista extrapola? Isso é muito comum nos humoristas, né, nos chargistas e tal, que às vezes sai alguma charge que causa até incidentes graves, como foi o Charles Hebdo na França, etc. Qual é o limite? Assim, você impõe limite aos seus jornalistas, aos seus chargistas, por exemplo? Inclusive, o Fernandes foi polêmica em um dia desse, uma charge que ele fez com o prefeito da cidade de São Bernardo, né? Qual que é o... Tem um time que você diz, olha, isso não vai dar, que vai dar problema, ou... Qual é a sua política dentro da sua redação? Eu costumo dizer que o nosso limite são os códigos legais. Tudo que extrapolar os códigos legais, a ideia é que não esteja nas nossas páginas. O que é considerado ilegal, eu primo como diretor de redação para que não esteja nas nossas páginas. O limite, portanto, são os códigos legais daquela sociedade em que nós circulamos. Por exemplo, eu particularmente nunca admitiria como diretor de redação que qualquer texto que fosse publicado, ou que tentasse ser publicado, ou qualquer charge, como você citou, e isso aqui é um exemplo, tangenciasse a homofobia. Homofobia é crime, portanto, nada que possa tangenciar ou dar a ideia de que nós possamos estar tangenciando esse limite, eu, como diretor de redação, aí sim eu exerceria o meu poder de veto. Se eu entendesse que aquela manifestação do pensamento de um repórter, de um chargista, de um colunista, pudesse tangenciar a um crime como homofobia, ou racismo, né, que é um tema muito premente que sempre aparece, se tangenciasse, nesse caso, eu exerceria o meu poder de veto. E é só nesses limites que eu me sinto à vontade para usar o poder de veto que eu tenho. Qualquer coisa que difira disso, eu me sinto profissionalmente constrangido e não exerço o poder de veto que tenho no jornal que eu dirijo. Portanto, se você me perguntar qual é o limite, eu respondo o Código Penal ou os códigos legais. Tudo que eles disserem que não pode ser publicado ou que seja crime, então é o limite que nós vamos respeitar no Diário do Grande ABC, onde eu estou hoje, ou em outros jornais, o grupo que eu vier a participar e tiver esse poder nas minhas mãos. Uma das coisas que eu gostava muito, e ainda gosto, são os artigos. E o jornal você foi um expositor muito grande, grandes artigos e grandes escritores. No entanto, com o passar dos anos, nós estamos vendo um empobrecimento da escrita em si nos jornais. E não é só nos pequenos jornais, nos grandes jornais principalmente. Como é que está? Você acredita que isso é uma má formação do jornalista, pouca leitura do jornalista? O que está acontecendo que nós estamos empobrecendo textualmente os jornais? Inclusive os websites, às vezes você vê manchetes erradas, importância cruéis, assim, gritantes, etc. O texto deixou de ser cuidado com aquela elegância que nós tínhamos antigamente? Sim, infelizmente essa é uma das agruras do jornalismo hoje em dia, a falta do zelo
com o texto, com a língua portuguesa? Essa tua preocupação é algo que eu também tenho, porque eu também vejo hoje que os textos são muito pobres, as construções são muito pobres, a bagagem cultural dos repórteres é muito limitada. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu, na minha função, também sou analista de currículos, não é? E também participo de processos de seleção. As faculdades, hoje em dia, estão formando profissionais muito limitados. Eu não estou dizendo profissionais limitados só na questão da escrita. Eu estou falando de profissionais limitados na bagagem cultural que eles trazem também. Geralmente são pessoas muito viajadas, conhecem muito de tecnologia, conseguem identificar com precisão o último aparelho eletrônico que saiu, conseguem lidar com esse aparelho com uma facilidade que eu, com 44 anos, jamais vou ter essa intimidade com esses aparelhos. No entanto, a bagagem cultural dessas pessoas é algo muito baixa. E quando eu digo baixa, é no sentido de que não leu um livro nos últimos anos, para você ter uma ideia. Eu já, nas conversas que tenho com repórteres que estejam pleiteando alguma vaga no jornal, eu sempre costumo, do nada, do meio da conversa, soltar essa pergunta. E que livro você está lendo agora? No momento eu não estou lendo nenhum livro. Olha, o último livro que eu li foi tal. E você percebe, assim, uma deficiência muito grande nos níveis de leitura. E creio que essa baixa relação que as pessoas têm com a leitura é que deságua nesse texto pobre que você estava falando. Com certeza, quem lê pouco vai escrever muito mal. Não há como você equacionar isso de outra forma que não seja a leitura maciça. Esse profissional, o baixo nível do texto, ele reflete a deficiência de formação, os baixos níveis de leitura das pessoas. Infelizmente, a gente vê isso hoje nos jornais, sim. E eu não estou falando de jornal regional, eu estou falando de jornalistas que trabalham em grandes jornais. Há uma deficiência muito grave de leitura no Brasil e que tende a se amplificar com essas restrições, com essas cobranças de impostos que estão sendo discutidos. Livro, eu acho que precisava ser totalmente desonerado, precisava ter muito mais bibliotecas públicas, com acervos atualizados, porque algumas bibliotecas que você frequenta, e eu costumava ser um rato de biblioteca, eu sempre frequentei biblioteca desde criança, mas os títulos eram sempre edições muito antigas, não tinha novidades, enfim, as bibliotecas hoje vivem de doações, não há programas, ou há programas muito restritos de renovação de acervo. Tudo isso é uma tragédia, tudo isso é uma tristeza que reflete na formação do jornalista, que fica mais exposto porque mexe exatamente com palavras. O engenheiro, ele pode até corrigir a deficiência de leitura fazendo um cálculo bom. O prédio não caindo já está ótimo. Ele pode até ter uma deficiência, mas ela não fica tão nítida como um jornalista. Jornalista que não lê uma desgraça. E existem jornalistas que não leem jornal. Eu costumo brincar que eu nunca vi, por exemplo, outras profissões, que, por exemplo, um barman, ele sempre consome o produto que ele produz. Né? O cara gosta de beber, ou então o chefe gosta de comer, ou então um projetista de avião gosta de voar. Existem jornalistas que não gostam de ler, e jornalista de papel. Isso é que me traz uma agonia, e tudo isso é reflexo dessa falta de leitura. Eles vão para o jornalismo pelo glamour que o jornalismo não dá. Eu percebo também, não sei se é a sua percepção, eu fico acompanhando o lançamento dos livros mais vendidos, das revistas Veja, Isto É, e há muitos anos que eu acompanho isso, e venho percebendo a mudança até de patamar, de qualidade literária que se lança no Brasil. Esse empobrecimento do jornalismo em papel também vem com o empobrecimento do próprio leitor, né? As pessoas estão lendo menos e estão lendo mal. E acaba refletindo uma série de coisas, como nós comentamos agora sobre o jornal. Você acredita que a tendência é
irmos para um abismo ainda, ou chegamos a um limite, ou vamos chegar no momento em que a sociedade vai ter que rever isso daí e encontraremos uma luz no fim do túnel, ou então sairemos dessa escuridão que atualmente nós nos encontramos. Você vê com esperança no futuro? Eu gostaria de ser mais otimista do que eu sou. Eu, infelizmente, não entendo que tenha essa luz no fim do túnel ou que esse túnel esteja, que a gente esteja terminando de ultrapassá-lo. Eu acabei de dizer, en passant agora há pouco, dessa tentativa da equipe econômica de taxar livros. Se você taxa, você encarece livros, é evidente que você restringe o acesso. Então, enquanto nós não tivermos uma política séria de acesso à leitura, nós não vamos conseguir sair dessa situação trágica em que nós nos encontramos. E eu estou falando política séria, e a política séria mesmo. Vejamos, hoje em dia, que residência que você vai que você tem uma pequena biblioteca. Eu não estou dizendo que precisa ter uma biblioteca gigantesca, mas eu me lembro, eu sou de uma família de agricultores. Meu pai era um pequeno agricultor de Santa Adélia, e meus irmãos, eu sou o filho mais novo de 5 irmãos, portanto, todos os meus irmãos estudavam, mas lá em casa, dentro da simplicidade, eu morei no campo até 16 anos, como disse, sou filho de proprietários rurais, de produtores rurais, sempre em casa havia livros. Meus irmãos usavam... Meu pai, que não havia concluído o ensino fundamental, mas ele nunca negou aos filhos o direito de aprender. Então sempre se esforçava em comprar os livros que as escolas exigiam, e aquilo foi criando uma pequena biblioteca em casa. E o contato com o livro é que permite você se tornar um leitor. Eu não estou dizendo que o fato de você ter uma biblioteca, você vai bater na biblioteca, puta, vou virar leitor agora. Não é isso. No entanto, se você não tiver uma biblioteca que estimule aquela pessoa a ler, ter o contato com o livro, de que maneira ele vai desenvolver a curiosidade por ler? Então é preciso ampliar o acesso ao livro. E as políticas públicas hoje existentes no Brasil, no estado de São Paulo também, e também nos municípios, elas não atendem a esse fornecimento amplo de livros, de acesso ao livro. Então, enquanto não mudar as políticas de acesso a livros, nós não vamos sair dessa condição. Infelizmente, eu gostaria de ser um pouco mais otimista, mas pelo que vejo, ainda nós vamos demorar muito tempo para sair dessa situação. Infelizmente, porque se você não ampliar o acesso aos livros, não adianta você, na escola, obrigar a leitura diária. A literatura não entra com força, não entra a fórceps. A literatura entra com prazer. A partir do momento em que você se identifica, sou um leitor formado pelo prazer de ler. Eu nunca li nada por obrigação na minha vida. E até hoje tenho dificuldades. Hoje, como eu lido com palavras, às vezes eu sou obrigado a ler por obrigação. Obrigado por obrigação ficou péssimo. Mas eu sou obrigado a ler por imposição profissional. E sempre que eu me deparo com essa imposição, alguma coisa dentro de mim resiste. O que é diferente quando eu chego em casa e estou num momento de lazer e deixa eu só tirar o telefone que ele acabou de tocar aqui. Que o telefone é um aparelho muito antigo que existia, tá? Eu tenho um aqui em casa que acabou de tocar. Certamente alguma promoção, alguém querendo me vender, porque ninguém mais usa telefone esses de mesa, né? Então acabou de tocar aqui, eu só desliguei. Mas continuando. Então, quando eu chego em casa e eu tenho um minuto de lazer, puxa, eu venho aqui na minha biblioteca, pego um livro e aí me deleito, passo horas e eu nem vejo o tempo passar, porque é prazer. Se for por obrigação, alguma coisa dentro de mim resiste. E creio que seja assim com todo mundo. Eu nunca vi alguém se formar um grande leitor dizendo que alguém o obrigou quando era moleque, por exemplo. Essa questão ali, Evaldo, de ter uma biblioteca em casa, eu sou catarinense.
E meu pai também era a mesma coisa, semi-analfabeto, mas ele tinha Erasmo de Rotterdam, ele tinha Victor Hugo, ele tinha os livros do Júlio Verne, do Sherlock, do Conan Doyle, ele tinha Machado de Assis, quase todos, grandes escritores mundiais. Eu li Noites Brancas, do Dostoiévski, em casa. Enfim, eu lembro de todos os livros da biblioteca do meu pai, eu lembro que eu li todos, assim, com 6, 7, 8 anos. Com 10 anos eu já comecei a ler João Cabral do Melo Neto, essas coisas, mas assim, no sul e sudeste do Brasil, isso é uma coisa normal. Tinha aqueles vendedores de livro antigo que passavam e os pais compravam. Eu também não lembro que estavam comprando. Muitas vezes meu pai comprava as coisas para não ter coragem de dizer não pro vendedor, que sentia-se mal educado, não comprar nada do cara. Eu, quando vim morar no Nordeste, aí eu senti isso daí, a diferença. Não existe aqui no Nordeste bibliotecas em casa. Eu tenho a minha biblioteca, sempre trago, vou com ela para onde eu for, tá comigo. Essa é uma questão também um pouco regional e um pouco cultural, assim, da importância do livro. Um europeu ou de origem europeia, ele tem mais vontade, mais entende melhor o que esse livro vai fazer na vida dele. Eu acho que as pessoas não compreenderam ainda o que o livro faz na vida de uma pessoa. Talvez por isso que há uma disparidade tão grande, uma diferença até mesmo de riqueza, tem questão de riqueza entre as regiões brasileiras. Você está cobertíssimo de razão. E é aí que entra o governo. Aonde não existem pessoas como o meu pai ou como o seu pai que forneceu os primeiros livros, é uma questão de governo. O governo tem de oferecer. Não uma biblioteca em casa, mas uma biblioteca de fácil acesso no centro da cidade, dentro de uma escola de fácil acesso, na igreja, no posto de saúde, na feira da cidade. Por que não? O livro precisa ser acessível. É preciso ter. Se as pessoas não têm, e eu concordo com você, a questão é econômica acima de tudo. Livro é uma coisa muito cara. Todos nós que compramos e consumimos livros, sabemos que livro é um produto muito caro. O livro no Brasil hoje, apesar de não ter imposto, é um bem muito caro. Não é acessível para todo mundo. O que leva o ministro da Economia a dizer que ele é absurdo, que a leitura é algo da elite. Não, a leitura não é algo da elite. A elite é que pode comprar livro, pena que compre e não lê. Mas enfim, é outra história. É por isso que, quando não existem pessoas, meu grande herói, meu pai, o seu, que forneceu esses livros, aí sim o governo tem que fornecer. Porque livro é caro. Tem muita gente que, entre comprar um livro e comprar o arroz para sustentar a família, não pensa duas vezes. Até porque a própria condição dele não enxerga que o livro é tão importante para a subsistência, para a sustentação, como o arroz. E não tem nada, ele é só uma vítima disso, ele não é responsável por isso, por não saber a importância do livro. Mas o governo tem por obrigação fomentar para que ele saiba. E o governo precisa ampliar o acesso. Bendito é o que semeia livros. Bom, eu moro aqui na cidade, estou em São Lourenço agora, nenhuma escola tem biblioteca dentro da cidade de São Lourenço. Você também da escola municipal não tem. As escolas estaduais têm. Algumas bibliotecas bem até com alguma coisa, mas as municipais não têm. E aqui no Nordeste, todo o interior nordestino é assim. Se você for analisar cidade por cidade, você vai encontrar uma que outra biblioteca na cidade e nas escolas praticamente nenhuma. Fica impossível você até administrar aulas de literatura em locais dessa maneira. Então, deprimente, os reflexos estão aí. Evaldo, eu quero falar um pouquinho também da sua vida de roteirista de quadrinhos. Você tem um quadrinho com o Fernandes chamado Como o Cavalo Salvou a Vida de um Preso Político. Até eu tenho aqui autografado por vocês. Conta um pouquinho dessa história desse livro. É um pouco jornalismo com quadrinho, um desenho, excelente desenho bom do Fernandes sempre, né? Conta um pouquinho das passagens pelos quadrinhos. Eu costumo dizer que sempre que me perguntam sobre isso, eu me sinto um pouco constrangido em responder, porque o grande artista e autor desse livro é o Fernandes. Eu me sinto eu me sinto muito constrangido, porque a alma desse livro é do Fernandes. Eu apenas
contei para ele essa história, que é uma história que se passou aqui no Brasil em 1935. Eu escrevi uma matéria para uma revista que existia há algum tempo chamado Brasileiros. Eu escrevia para essa revista e escrevi essa história porque foi descoberta não, né? Essa história, o Fernando Moraes, o escritor, que é inclusive o autor do prefácio do nosso livro, ele contou no livro dele Olga, sobre a Olga Benário, mas ele contou essa passagem em umas 5 ou 6 linhas. E depois eu estava na redação do Diário de Mogi das Cruzes, aqui em Mogi, quando o meu editor chegou e disse: ô Evaldo, o doutor Olavo Câmara, que é um advogado aqui de Mogi das Cruzes, fez um trabalho de faculdade onde ele resgatou essa história. Vai lá e vê o que é isso. E eu fui lá, então tomei contato mais aprofundado com esse episódio. Então por que é que chama Como um Cavalo Salvou a Vida de um Preso Político? Era 1935, Getúlio Vargas estava no poder e os comunistas queriam dar um golpe para apear o Getúlio Vargas do poder. Daí, então, aquele movimento que passou a história como a intentona comunista, ou seja, a tentativa dos comunistas de destituírem o governo do Getúlio Vargas. Para que aquele movimento fosse para frente, o Luiz Carlos Prestes, brasileiro, Cavaleiro da Esperança, recebeu ajuda internacional. Um desses indivíduos era o Harry Berger. O Harry Berger era um europeu comunista que veio no Brasil disfarçado de argentino, entrou no Brasil como se tivesse vindo da Argentina, para não dar aquela conotação que tinha vindo lá da Alemanha, e ele entrou no Brasil para ajudar o Luiz Carlos Prestes a tomar o poder do Getúlio Vargas. Bom, como todos nós sabemos pelas aulas de história, esse movimento foi totalmente destruído pelas tropas legalistas, não durou mais que 3 dias, todos os líderes foram mortos ou então presos, e um desses presos foi o Harry Berger. O Harry Berger, então, foi submetido na prisão às maiores barbáries. Ele sofria agressões, ele era torturado, ele era mal alimentado, ele foi preso num socavão de escada. Ele era um homenzarrão, quase 2 metros, e era obrigado a ficar encolhido num socavão de escada de 1,5 metro. Então, sem luz, sem banheiro, ele fazia as necessidades naquele canto, uma coisa fétida, e apanhava muito, era submetido também a torturas psicológicas. A mulher dele era estuprada constantemente na frente dele pelos policiais, e ele foi então sendo submetido a essa situação degradante. Um advogado da época, o Sobral Pinto, que era anticomunista ferrenho, católico fervoroso, ia à missa todos os dias, mas era um humanista de mão cheia. Aí isso era Rio de Janeiro, né? A capital. Ele viu aquela história, ele tomou contato com aquela história do Harry Berger submetido a essas sevícias e falou: meu Deus, eu preciso salvar esse sujeito dessa situação. Então ele pediu licença ao AB para pro bono, ou seja, de graça, impetrar um habeas corpus para tentar libertar o Harry Berger da prisão. Ou pelo menos libertá-lo daquelas agressões, daquelas torturas. Aí ele foi buscar nos livros que ele tinha na imensa biblioteca dele e percebeu, e nós estamos em 1935, não nos esqueçamos, ele percebeu que não existia nenhum código que fosse explícito na questão dos direitos humanos. Não existia. Lembre-se que direitos humanos é uma coisa da ONU que vai surgir daqui a 15 anos. Nós estamos em 1935. Não havia. Ele era um grande leitor de jornal, o Sobral Pinto. E lendo um jornal de manhã, ele viu uma pequena notícia que dizia que lá em Curitiba, lá no Paraná,
o dono de um cavalo havia sido condenado à prisão e ao pagamento de uma multa por ter matado um cavalo que era de sua propriedade a socos. Ele ficou tão irritado com o cavalo, não se sabe qual é o motivo, porque se perdeu no tempo, mas ele ficou tão irritado com o cavalo que com murros ele matou o cavalo. A cena foi presenciada, foi denunciada e, baseado no decreto de proteção e defesa dos animais que havia sido assinado pelo Getúlio Vargas, o dono do cavalo foi preso e condenado ao pagamento de multa. O Sobral Pinto, lendo aquilo, falou assim, mas como, meu Deus, como isso é possível? Como é que o ordenamento jurídico brasileiro garante os direitos de animais e não há nada na legislação que garanta os direitos dos homens? O que ele fez? Ele invocou o decreto de defesa dos animais e entrou no Tribunal Superior Militar dizendo o seguinte, olha, se o Brasil protege os animais, como é que vocês submetem um homem a esse tipo de tratamento? E olha que coisa maravilhosa. Ele não conseguiu, porque evidentemente era um documento que não era válido para basear o pedido dele. No entanto, isso gerou uma comoção nos jornais tão grande, e esse assunto começou a ser debatido com tanto fervor pela sociedade, essa diferença entre a proteção aos animais e a proteção aos humanos, que ficou tão efervescente o assunto que o Getúlio Vargas não teve outra escolha. Não libertou o Harry Berger da prisão, mas obrigou ele a ir agora por uma cela razoavelmente com os direitos resguardados para que ele ficasse em condições mais humanas. Esse instrumento, esse habeas corpus do Sobral Pinto, não tirou o Harry Berger da prisão. No entanto, fez com que ele tivesse seus direitos respeitados, e aí ele foi para uma cela, onde ele já podia receber visitas, onde ele já tinha uma alimentação mais adequada, porque aí a opinião pública já estava de olho no Harry Berger. E aí, se ele morresse na prisão, o Getúlio Vargas ia ter uma complicação maior. O Harry Berger, depois, com a anistia, foi anistiado, voltou para a Alemanha, mas aquele tempo na prisão foi tão penoso para ele que ele perdeu a sanidade mental e morreu depois na Alemanha, mas já sem ter as faculdades mentais. E essa atitude do Sobral Pinto, o Heráclito Fontoura Sobral Pinto, um advogado humanista que vale a pena a gente conhecer a história dele, ele então passou para a história como um cara genial no direito, né? E essa história a gente retrata. Quer dizer, a gente não, né? Eu só contei a história e colaborei com o roteiro. Quem é o grande gênio é o Fernandes, que é o responsável por essa história maravilhosa que eu tive a honra de participar. E também o Fernando Moraes depois escreveu o prefácio do livro, relembrando esse episódio aí de 1935, na época do governo do Getúlio Vargas, no primeiro deles. Basicamente isso. Mas é modéstia sua. Mas o nosso tempo chegou ao final. O Instagram corta daqui a pouquinho. Queria te agradecer por esse papo. Foi muito... Clodoaldo, eu que agradeço. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz, muito honrado de ter recebido esse teu convite. Te acompanho nas redes. Você é um artista genial, desses raros que o Brasil tem. Isso reflete a sua cultura e eu estou muito feliz de estar aqui, de ter participado com você. Muito obrigado mesmo. É muita honra contigo, exercer um pouquinho esse papel de jornalista que a gente tem e voltar a conversar com pessoas de tão alto nível como é você. Eu quero te agradecer. Obrigado. E desejo a você um bom final de semana, você e sua família, e sucesso na sua vida, boa sorte. E quando precisar da gente aqui no Nordeste, dá um toque. Muito obrigado, a recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Grande abraço, pessoal. Então ficamos assim. Quarta-feira tem André Justino na nossa live. Tá bom? Obrigado, bom final de semana a todos e até a próxima.